Muito corintiano não vê a hora da bola rolar na Neoquímica Arena a partir das 6h30 da noite, mais uma vez. Fica o convite aqui para todo mundo acompanhar o Mesa Redonda no domingo, que está ali colado. Acabou o clássico, começa o Mesa Redonda, todo mundo ligado na Gazeta, porque eu, José Paz, Garrafa, toda a equipe da Gazeta, vamos estar acompanhando de pertinho e ao vivo toda essa repercussão. E olha, Michele, jogo importantíssimo, mas hoje, ouvindo pessoas que trabalham lá dentro do CT, Joaquim Grava, eu consegui algumas informações dessa preparação do Timão para o Clássico. A primeira delas, foi passado para mim que o clima é totalmente diferente depois da vitória contra o Cuiabá. Claro que ainda é um clima de pressão, a situação ainda é perigosa, delicada, mas a vitória trouxe sim o que me falaram que não foi uma felicidade, uma alegria, foi um alívio. Os jogadores, comissão técnica, todo mundo mais tranquilo, mais aliviado para trabalhar e se preparar para esse clássico. A confiança é outra para pegar o Santos depois da vitória sobre o Cuiabá e da distância aberta para a zona do rebaixamento. E para o campo, para o jogo, a informação que eu tenho é que a tendência, claro que o Mano ainda vai trabalhar amanhã, mas a tendência é de repetição da escalação. O time que começou o jogo contra o Cuiabá, então estamos falando aí de Bruno Mendes no lugar de Fagner, Moscardo no banco, com Fausto Vera de volta à titularidade do lado de Maicon, Giuliano e não Juan Oliveira do lado do Renato Augusto e Romero lá na frente, ao lado do Yuri Alberto. Essa deve ser a escalação do Corinthians, com 6 jogadores acima de 30 anos, então, para pegar o Santos nesse domingo. Depois o Timão joga quarta-feira, de novo em casa, contra o Atlético Paranaense. E aí sim, os desgastes dos jogadores e tudo mais podem acabar pesando numa mudança. Mas para o Clássico, o Corinthians deve ir com a mesma equipe que venceu o Fortaleza. O Cuiabá. Beleza, Salazar, é isso aí, né? Em time que tá ganhando não se mexe, tá certo mesmo. Vai com os veteranos lá que deram conta do recado. Experiência, né? 1-0 é fora o show. A caminhada nas próximas rodadas pro Corinthians é menos dolorosa do que pro Santos, hein, Garrafa? Joga duas em casa, tudo bem que é um clássico contra o Santos, que é um rival forte também. Depois o Atlético Paranaense, que é um time importante. Mas o Santos vai ter essas duas missões fora de casa. É muito difícil, mas a gente já vai palpitar logo na frente, né? Sobre os... Mais pra frente, então, eu vou guardar um pouquinho, porque eu tenho uma opinião sobre esse jogo aí que pode surpreender. Então, restando poucos jogos para terminar o campeonato e o Corinthians brigando para a zona de rebaixamento, o Mano, dentro da experiência dele, ele faz o correto. É mexer o menos possível. Se ele tem condição de repetir a escalação, como disse o Salazar, ele está coberto de razão. Já não tem muito tempo para treinar. Né? Tem um time que apresenta sérios problemas. Então está dando resultado, mantém o time. E aí você, dependendo do andar da carruagem, do que estiver acontecendo no jogo, você pode movimentar uma outra peça. Então acho que o Mano acerta nesse quesito. Eu entendo que o Corinthians tem um ligeiro favoritismo, Michele, pelo fato de jogar em casa ao lado da sua torcida. Um pequeno favoritismo. Porque hoje o Corinthians é um time muito inconstante, você não sabe se... Quem ia esperar o Corinthians vencer em Cuiabá? O Corinthians está jogando para vencer em Cuiabá? Não estava jogando para vencer o Cuiabá em Cuiabá. Não. Trouxe 3 pontos. Vamos pro palpitômetro, então. Eu não acho que jogou tudo isso para vencer o Cuiabá, né? Mas vamos lá, vamos falar de Renato Augusto. E agora, vocês se concentrem aí, respirem, porque o assunto é sério. Vou deixar uma pergunta difícil para vocês. Renato Augusto, vale a pena para o Corinthians para 2024? Por que eu estou falando isso? Nós estamos aí a 9 jogos de terminar a temporada do Corinthians. O contrato do Renato Augusto vai acabar. E tem uma telinha para a gente mostrar alguns números importantes do camisa 8 do Timão. Ele tem 35 anos de idade. Esse ano, o Renato Augusto fez 37 dos 64 jogos do Corinthians na temporada. Foram só 5 gols, 8 assistências. E aí o número que mais impressiona: jogos completos, os 90 minutos e os acréscimos, aquele jogo que ele começa jogando e não é substituído, foram só 7 na temporada. No Campeonato Brasileiro, só um joguinho completo do Renato Augusto. Foram 3 meses e 20 dias aí, quase 4 meses, sem contar a data FIFA, que o Renato Augusto ficou de fora, se recuperando por lesão no departamento médico ou físico. Com estes números, a gente sabe que ele é um grande craque, contrato acabando, salário alto, enfim, essa bucha eu vou deixar para vocês fecharem o programa. O Corinthians deve ou não deve renovar com o seu ídolo? Um abraço, gente.
Bom, depois de tudo isso que você falou, a resposta pra mim é não. Era assim até eu saber tudo isso. Agora isso daí pra mim, se eu fosse a dona da caneta, abraço pro gaiteiro e não. Eu renovaria com o Renato Augusto, porque mas daria um time a ele. O problema é que o Corinthians na temporada foi muito dependente do Renato Augusto. E aí a coisa se complica. Se você tem um time equilibrado, você vai poder colocar o Renato Augusto nos jogos mais importantes. E um jogador dessa qualidade não se acha na esquina. Mas os 7 jogos inteiros, gente. O ano do Corinthians foi sofrível. O Corinthians só dependia dele. Tem que montar um time que não seja dependente dele, que ele possa colaborar com a equipe. Aí acho que vale a pena, sim. É uma questão de custo-benefício, simples assim. Depende de quanto custa. Dá para renovar, porque ele é um grande jogador, mas faça-se então um contrato de... que se faça um contrato de produtividade. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!